Graduação em Sociologia da UNB. Eu atuo nessa área de política científica e tecnológica. Mas o que eu queria mesmo era apresentar o professor Renato Giannini. E deixa eu só pegar minha cola aqui. Graduação em Sociologia da UNB. Eu atuo nessa área de política científica e tecnológica. Mas o que eu queria mesmo era apresentar o professor Renato Giannini. Agora está parando aqui. Deixa eu só pegar como todos sabem, o professor Renato Giannini Ribeiro foi ministro da Educação de 6 de abril a 5 de outubro de 2015. Desde 94, ele é professor titular da Universidade de São Paulo, na área de Ética e Filosofia Política. Em 2016, se tornou professor honorário do Instituto de Estudos Avançados da USP. Ele concluiu o doutorado em Filosofia pela Universidade de São Paulo, em 1984, e ele foi também diretor de avaliação na CAPES, por um período, e, além de diretor de avaliação da CAPES, no período de 2004 a 2008, foi do Conselho Deliberativo do Instituto de Estudos Avançados da USP e pertenceu à Comissão de Atividades Acadêmicas e ao Conselho de Ética da mesma universidade. Também foi do Conselho da SBPC e do Conselho Maior do CNPq. Bem, eu acho que nem precisaria apresentar o professor Renato Giannini Ribeiro, né, porque ele é uma pessoa muito conhecida. E o tema da conferência dele, eu acho que é um tema bastante instigante para o momento atual. Se chama Balanço e Perspectivas na política brasileira e mundial. Bem, então eu queria agradecer, em nome da SBPC, a disponibilidade do professor Renato Giannini Ribeiro de vir proferir essa conferência, que, como eu já disse, trata-se de um tema muito instigante. Eu tenho defendido em vários fóruns do qual eu participo, que o papel das ciências humanas, e elas têm desempenhado isso muito bem, é de tratar justamente, analisar desses temas emergentes da sociedade contemporânea. Bem, então, com a palavra, o professor Renato Giannini Ribeiro. Bom. Muito obrigado, Fernanda. Fernanda é uma militante dessas mais dedicadas à causa de ciência, tecnologia e educação. Exerceu uma quantidade de posições nessa militância, SBPC, na FAP do DF também, na Fundação de Amparo e Pesquisa do Distrito Federal, muitas outras. Então, fico muito contente de ter você como madrinha aqui hoje, nesse evento. Queria cumprimentar em especial o deputado Adelmo Leão, que estou reconhecendo, e o reitor Jaime Ramírez, que está aqui, e todos os demais presentes, e dizer que esse tema que eu vou tratar é um pouco Deus e sua época, como diziam antigamente, né? Quer dizer, não trata praticamente de tudo, balanço do momento atual, brasileiro e mundial, e perspectivas. Balanço talvez não seja tão difícil de fazer, perspectivas é mais complicado. Vou tentar, acho que o ponto de partida que devemos ter é o seguinte: a crise que estamos vivendo hoje é uma crise de retrocesso de conquistas sociais e democráticas que vem vindo num processo de pelo menos 300 anos, talvez 400. Se pensarmos na Revolução Inglesa de 1640 como um momento detonador de um processo de democratização que vai depois passar pela Revolução também inglesa de 1688, pela Revolução Americana de 1776, pela Revolução Francesa de 1789 e por um grande número de revoluções no século XIX e XX, então nós temos um processo que foi gradualmente proclamando valores como da liberdade, da igualdade e, em menor medida, da fraternidade. Mas esses valores, que estão, por exemplo, em 1789,
Liberté, Égalité, Fraternité, eles inspiram muito do que vai acontecer. Quer dizer, a ideia de que os direitos civis devem ser assegurados, liberdade. A ideia de que direitos sociais devem ser assegurados, igualdade e fraternidade. A conquista de uma democratização ainda que relativa no mundo do trabalho. A democratização das relações entre os gêneros. A aceitação da diferença. Políticas de reparação em relação às vítimas da história, quer dizer, as pessoas historicamente discriminadas, no caso do Brasil, indígenas e seus descendentes, africanos e seus descendentes. Uns porque eram os donos da terra, que assim foi invadida, outros porque foram imigrantes forçados para uma terra que eles não conheciam e para a qual eles contribuíram muito em condições de intensa exploração. Pois bem, se nós vemos esse processo nessa escala de 300, 400 anos, nós vemos conquistas cada vez maiores. Um dado que eu gosto de lembrar é o seguinte: embora não tenhamos um dado estatístico muito exato, nada exato, aliás, sobre a população do mundo no século IV e V antes de Cristo, calcula-se que houvesse entre 100 e 500 milhões de pessoas no planeta. Calcula-se. Vocês veem um espectro bastante amplo. Dessa população, umas 100 mil viveriam em Atenas e suas possessões imediatas, na Ática. Essas 100 mil pessoas viviam num regime que podemos dizer que era democrático. Um milésimo, talvez um quinto de milésimo da população mundial. Não chega nem a 1%, está muito longe de 1%. Se nós pensarmos hoje, nós temos em torno de metade da população mundial, isso é um dado pós-queda das ditaduras comunistas, queda das ditaduras de direita na América Latina, tudo na década de 1980. Hoje, perto de metade da população mundial vive em regimes democráticos, caracterizados por, primeiro, a escolha livre dos governantes, escolha mais ou menos livre, ou livre, nunca totalmente livre, mas dos governantes. E escolha livre, ou mais ou menos livre, da religião, do cônjuge, da profissão, alguns dados fundamentais da vida. Então, isso tudo representa um avanço de 0,1%, na hipótese mais otimista quanto à antiguidade, para 50%, mais ou menos, multiplicando por 500. Hoje é mais ou menos o mesmo número de pessoas que vivem em condições democráticas e não democráticas. Daí, levando em conta também quem vive em condições mais democráticas, geralmente tem mais acesso à cultura, acesso à educação, produtividade maior, etc. Então, seria uma questão de tempo você democratizar o mundo. Pegar aqueles países que estão, enfim, vivem na barbárie, ditaduras terríveis, e eles em algum momento mudarem de regime, mesmo que isso demore, mesmo que alguns deles, por exemplo, terem muito petróleo, consigam manter essa estrutura absolutamente contrária aos direitos humanos. Mas seria uma questão de tempo. E aí, de 2, 3 anos para cá, tudo isso reverteu. Tudo isso reverteu. Eu costumo dizer que nós tivemos no Brasil 3 agendas democráticas e que as manifestações de 2014 apontaram a quarta. Primeira agenda democrática, a derrubada da ditadura. Características, processo muito longo, 21 anos. Segunda, um partido galvanizou isso, comandou isso. O MDB, depois PMDB. Terceira, começou com uma pauta extremamente minoritária na sociedade, cresceu, chegou a um ponto que ninguém abriria a mão mais da democracia. Talvez apenas um deputado, representando o Estado do Rio de Janeiro, fosse, no período de 2013, 2014, a única voz no Congresso contrária explicitamente à democracia. Sucesso, né? Segunda agenda democrática, estabilidade da moeda. A inflação derrubou o Jango no ano em que a inflação apontava para 90%, 1964. Em 1979, a inflação voltou a esse patamar e assim ficou durante mais de 10 anos. A ditadura sobreviveu 6 anos sob a intensa inflação. Para combatê-la, foram muitos planos, muitas tentativas, até que finalmente se estabilizou a moeda, não numa inflação zero, mas numa inflação administrável. Um partido se apropriou a posteriori desse combate contra a inflação, que foi o PSDB. Vocês veem, também um processo longo, um processo em que um partido ou comanda a mudança, PMDB, ou se apropria
do seu discurso, o PSDB, e fica uma convicção de que não queremos de volta a instabilidade monetária. É um fator, ademais, de intensa desconfiança entre as pessoas. Quando você não tem moeda estável, você não confia, você não poupa, você vai poupar. Eu lembro uma mocinha, no último verão da hiperinflação, dizendo que todo o dinheiro que ela recebia, ela gastava no fim de semana na praia. Todo. Isso era racional. Irracional era quem entesourava e estava perdendo dinheiro. Gastar todo o dinheiro assim que recebia era racional. Agora, na hora que isso se torna racional, é porque o país está louco. E a outra coisa, quer dizer, você não prevê o seu futuro e você não confia no outro. Você pede um dinheiro emprestado para uma pessoa, devolve no dia seguinte, você ganhou 2% às custas do outro, que era a inflação diária. A maior parte aqui não sabe disso, mas alguns viveram e isso é terrível. Terceira agenda democrática é a inclusão social, a mais difícil, que começa, eu acho que devemos pensar, o ponto divisório nesse país é Itamar Franco. Nós temos alguns presidentes democraticamente eleitos, eu direi, foram Dutra, Getúlio Vargas em 1950, Juscelino Kubitschek e Jânio. Depois, antes nenhum foi eleito democraticamente. Depois disso nós tivemos Collor, Fernando Henrique, Lula e Dilma. São os presidentes democraticamente eleitos do Brasil. Se meus dedos não me falharam, são 8. Então, esses presidentes democraticamente eleitos, desde 85, nós estávamos numa situação de estabilidade democrática, eu dizia, também desde 95, 94, 95, uma estabilidade monetária, mas é com Itamar Franco e com seu ministro da Educação, Murilo Ringel, ambos daqui desse Estado, que começa um empenho efetivo do poder público federal numa causa extremamente importante para nós, que é a educação, e, de modo geral, numa tentativa de fazer um país mais digno. Então, isso vai resultar em medidas de inclusão social, que Itamar cria, bastante separadas entre si, que Fernando Henrique dá continuidade e que Lula faz que se tornem, vamos dizer, a marca principal do país, se tornem uma política de Estado. Acho que isso é extremamente importante e, ao mesmo tempo, é o mais difícil de fazer. É o mais difícil porque aí você vai na direção oposta de toda a história do Brasil. Uma coisa que eu senti depois de passar no Ministério da Educação foi o seguinte: quando a gente diz que uma política de inclusão social não está dando certo, que ela falhou, que tem defeitos, etc., é porque a gente está olhando a coisa errada. A gente devia dizer, o Brasil é uma história de sucesso numa política que ele tem desde a sua criação. É uma política extremamente bem concebida e bem sucedida de exclusão social e de exploração social. O Brasil foi construído para isso. Isso trouxe coisas muito boas juntas delas. Temos uma música popular extraordinária, temos artistas, temos intelectuais, temos ciência, tudo muito bom. Mas o mainstream, a direção principal, é a construção de um país que seja desigual. Um país que tem, inclusive, o que eu chamava já faz tempo, de bônus da desigualdade social. O prazer que muito brasileiro tem, por exemplo, de humilhar um pobre. Então, você está esperando o seu avião e atrasa o voo e você começa a xingar o rapaz do balcão como se ele tivesse alguma culpa a ver com isso. Já ouvi muitas vezes pessoas gritando com eles, você é incompetente. Pô, o rapaz não tem controle nenhum sobre a malha aérea. Não é ele que define o clima, uma tempestade ou algo. Mas essa satisfação intensa da pessoa de xingar um pobre é uma remuneração afetiva importante para uma parte da sociedade brasileira. Parte da sociedade que tem, pelo menos, o bom senso, quando viaja ao estrangeiro, de evitar dizer isso, porque num país como a França, Estados Unidos, etc., pode ser presa, condenada, deportada e proibida de entrar de volta. Mas no Brasil isso faz parte dessa remuneração de um projeto intenso de exclusão social. Quer dizer, esse projeto existe. Então, quando você tenta ir contra isso, não é que o seu projeto necessariamente é fracassado, se bem que os projetos fracassam mesmo, é real, tem que ser refeitos, tem que ser revigorados. Mas existe, nós temos que lembrar sempre que toda tentativa de fazer desse país um país que dê importância
aos valores consagrados pelo mundo democrático nas três grandes revoluções, a inglesa, americana e francesa, vai na direção oposta do país. Vejam que coisa curiosa, né? Que se nós formos falar das grandes democracias hoje, claro que falaríamos da Inglaterra, do Reino Unido, mas logo acrescentaríamos a Alemanha, que é um país que 70 anos atrás emergia de um dos regimes mais odiosos do mundo e que tinha uma tradição autoritária horrorosa. Eles conseguiram reverter. Se olharmos para países mais próximos culturalmente nós, veremos que Espanha e Portugal, que se emanciparam de suas ditaduras em 74, 76, são países que conseguiram fazer um avanço democrático e também com isso econômico que nós não conseguimos. Eles não estavam melhor que nós, creio eu, nesse período, em 74, 75. Hoje estão muito melhor. E aqui no país a dificuldade é total. É uma dificuldade de políticas de governo e é uma dificuldade de uma sociedade que é extremamente alérgica às questões da educação, da educação, por exemplo. Falando da educação. A ciência e tecnologia, na minha expressão, podem entrar como parte da educação, apesar de terem suas características, mas eu acho que o que cobre melhor a educação. Vou contar uma história que me ocorreu esta semana. Eu peguei um carro, um aplicativo, também podia ser um táxi, para voltar para casa e o motorista estava na Voz do Brasil. Aí, depois de um certo tempo, estranhando o gosto dele não musical, eu lhe perguntei: o senhor sempre ouve a Voz do Brasil? Ele falou: não, o que é a Voz do Brasil? Eu falei: esse programa o senhor está ouvindo. Ele falou: não, eu estou na rádio tal. Eu falei: mas ele passa em todas as rádios. Ah, é? Passa em todas as rádios? E se chama Voz do Brasil? Eu falei: se chama. Ele não sabia que há um programa que há 70 anos ou 80 anos passa em todas as rádios, ou quase todas agora, no Brasil, no mesmo horário. Não tinha ideia, ele pensou que fosse o programa da rádio. Então, quando você pensa, o que a gente pode dizer disso? É uma falta de conhecimento e certamente uma falta enorme de curiosidade. Talvez esse homem que pudesse mudar de rádio, se notasse que era o mesmo programa, ou se notasse que aquele programa é um tanto chato comparado aos programas das outras emissoras, talvez ele percebesse isso. Não percebe. Então, esse desinteresse pela educação é um traço muito forte no país, que eu costumo comparar à questão da saúde. As pessoas sabem quando estão doentes, mas não sabem que são ignorantes. Então, há uma demanda social muito forte pela saúde. Vejam campanha eleitoral. Comparem o que se fala de fazer escolas novas, o que se fala de fazer hospitais novos. Comparem, quer dizer, o que se propõe numa campanha eleitoral? Se propõe: nós vamos tirar a sua dor, nós vamos zerar a sua dor. Não se propõe: nós vamos fazer você crescer pela sua educação. Até se propõe, mas muito pouco. Isso é secundário em relação à propaganda da saúde. E quem fizer muita propaganda da educação corre risco de se eleger só num quisto. Vai ter um quisto de eleitores que apoiam, sempre o eleitorado da educação. Vocês em Minas têm deputados envolvidos com a educação, todos os estados, ou pelo menos vários estados têm, mas você abrange mais universalmente se colocar a saúde, e para o Poder Executivo, sem saúde não se elege ninguém, sem falar muito em saúde, sem propor muito saúde. Isso tudo cria uma situação de vulnerabilidade muito grande social em relação a pautas progressistas. Essas pautas são frágeis. Resultado disso é que no ano passado se elegeram candidatos que representam a negação de todas as pautas progressistas que pareciam estar avançadas e até terem se consolidado. O candidato que se elegeu prefeito de São Paulo, por exemplo, é um caso desses. É alguém que deu força contra o secretário de Educação dele, que é uma pessoa competente, o Alexandre Schneider, e deu força a um vereador que representa que existe mais retrógrado no país, que estava invadindo as escolas para ameaçar professores a pretexto daquele projeto de doutrinação chamado Escola Sem Partido. Então, há uma vulnerabilidade da nossa sociedade em relação a processos, ao retrocesso nos processos de avanço social. Esse é um ponto ao qual a gente vai voltar. Então, eu queria começar por isso, dizendo: bom, temos um projeto bem sucedido de país, que não é o nosso, mas, enfim, é um projeto que funciona, projeto de exclusão. Esse projeto de exclusão é tão bem sucedido que os próprios beneficiários das políticas de inclusão não foram capazes de se manifestar com intensidade
contra os processos de exclusão. Vou dar um exemplo que eu testemunhei. Quando eu fui ministro da Educação, nos 6 meses, eu vivi 4 meses de greve dos funcionários e professores das universidades federais. Eles fizeram 4 meses de greve contra um governo eleito que tinha dado um aumento de 45% para eles, escalonado em 3 anos, durante os quais a inflação foi de 20%, 21%. Então, tiveram um aumento real de quase 20%, mas fizeram 4 meses de greve. Quando houve impeachment, não houve uma greve. Quando houve a PEC do teste de gasto, não houve nada que se comparasse a isso. O que isso significa? Quer dizer, bate-se em quem te apoia, bate-se em quem é sensível às suas demandas e se curva a coluna diante daqueles que querem tirar isso. Não há manifestação, não há um empenho desse tipo. E eu estou falando de pessoas de nível, de professores universitários, funcionários de universidades, institutos federais, não todos, mas uma parte. E isso é muito preocupante. Esse tipo como dizer, de passividade diante quando se tenta voltar ao velho projeto de Brasil. Talvez porque o velho projeto de Brasil seja aquele ao qual estamos acostumados. Então, quando surge um novo projeto, ou quando surgem ataques a esse projeto excludente, sou esquisito. Bom, vamos pegar um outro lado, mudar a Câmara de posição. Estava colocando a Câmara nos beneficiários, vamos colocar a Câmara no funcionamento das instituições. Em 2014, a reeleição foi obtida com muita dificuldade. Foi uma campanha horrível, foi uma campanha de muita difamação. Do lado do candidato Aécio, houve ataques inaceitáveis ao lado vitorioso. Do lado da candidata Dilma, houve ataques inaceitáveis à candidata Marina. Foi uma campanha muito, muito ruim. Quer dizer, dessas campanhas, e as últimas campanhas têm sido assim. As últimas campanhas têm sido campanhas que não acrescentam. Houve um momento até 2000 e pouco, em que, durante a campanha, crescia a consciência política. Nessas últimas campanhas, piorava o ambiente, piorava a qualidade da discussão. Eu sei porque eu torcia para o fim. Eu torcia que terminasse logo. Queria que terminasse logo, tão ruim que eu senti o ambiente disso tudo. Vitoriosa a candidata Dilma, ela imediatamente mudou a política econômica e não cumpriu o que estava prometido durante a campanha. Então, esse foi um ponto muito grave. E esse ponto grave se acopla... Bom, gente, é inteiramente normal que candidato eleito ao Poder Executivo, no primeiro ano, faça um ajuste e, portanto, o primeiro ano seja um ano que vai na direção oposta do que foi prometido. Isso acontece. Nossa história é cheia disso. Então, o candidato promete coisa, faz um 4º ano de vitrine, depois, no primeiro ano, ele faz um ajuste, corta, não reajusta, etc. Mas, a partir do 2º ano, ele tenta entregar coisas, de modo que no 4º ano entregue outras. O ajuste de Dilma foi muito duro, veio junto com... Bom, não vou entrar no histórico detalhado, mas o fato é que ela nunca pediu desculpas e nunca pediu ajuda. Ela nunca disse, cometemos um erro, calculamos mal o tamanho da crise, tanto que ela mudou a direção da economia praticamente uma semana depois da vitória. Então, isso ficou péssimo em termos de imagem. O Poder Executivo foi desmilinguindo, foi se enfraquecendo muito. Eu tinha essa experiência no Ministério, porque vinha uma cobrança o tempo todo de coisas que tinham sido feitas, e eu era o único que não tinha prometido nada. Eu não tinha prometido nada. Não era ministro, não era reitor, não era secretário, não era nada disso. A cobrança vinha toda em cima do Ministério. Mas, de qualquer forma, o fato é o seguinte, o Poder Executivo ficou muito fraco. Com o enfraquecimento do Poder Executivo, o Poder Legislativo se agigantou, e mais especificamente uma pessoa no Poder Legislativo foi o deputado Eduardo Cunha. O deputado Eduardo Cunha se elegeu presidente da Câmara e fez passar uma pauta absurda, justamente porque o Executivo estava muito fraco. Primeira lição, o Adel me corrigirá talvez. Sem um Poder Executivo forte, o Poder Legislativo sobe em cima e faz o que quer. E começa a sambar na cabeça do Poder Executivo e do país. Então, a primeira emenda que o
Cunha fez aprovar era uma emenda que mandava dividir 1,2% do orçamento geral da União irmãmente entre todos os deputados e senadores. E esse valor independia da votação do Congresso, não passava por cima do veto presidencial, coisa mais antirrepublicana que se possa imaginar. Criou 600 feudos, praticamente. Cada um teria, sei lá, eu fiz a conta na época, 1.200.000, talvez, reais, e decidiria como usar. Então, não podia ser contingenciado, nada. Então, a primeira medida, vocês veem o espírito da coisa, né? O deputado Cunha, então, ficou forte no vazio presidencial. O Brasil não pode ter um executivo fraco, não dá para ter. Tivemos executivo fraco, vem o desastre. E na União é um pouco pior que nos estados e municípios, porque na União você tem 2 casas no Congresso e, segundo, você tem uns 8 partidos com pelo menos 20 deputados. Então, apesar de nós temos uma pulverização de partidos, que não é só dos partidos que tem 1, 2, 3 deputados. É dos partidos que tem entre 20 e 60, 70 deputados. Entre 30 e 70 você já tem um bom número de partidos. Então é muito difícil você organizar tudo isso, até levando em conta que, ideologicamente, tem alguma ideologia, tem alguma convicção desses partidos, se eu não estiver enganado, apenas o PT, o PSDB e o DEM, desses partidos que têm mais de 20. Se for mais de 30, acho que o DEM nem entra na lista. Então, todos os outros irão onde lhes convier. Então, é muito instável essa situação. Some-se a isso que bom, com isso tudo, o Congresso em 2015, podendo, sobretudo o Cunha, subir em cima do Executivo e enfraquecê-lo, recusar medidas importantes, criar novas despesas, tudo, mas, de modo geral, o Congresso pouco fez. O Congresso não aprovou nenhuma lei, que eu lembro naquele ano, que fosse realmente boa para o Brasil. Talvez tenha aprovado alguma, mas praticamente nada. A pauta foi muito fraca. De leis realmente importantes, eu quero dizer, deve ter aprovado algumas leis boas, mas de leis realmente importantes, quase nada. Então, o resultado, também o Congresso, no qual o Cunha tinha subido em cima da fraqueza do Executivo, o Congresso também se mostrou fraco. Então, o Judiciário ocupou esse espaço vazio. E esse espaço vazio foi ocupado, por exemplo, com o Supremo Tribunal definindo o ritual do impeachment e muitas outras questões que o Supremo decidiu. Não foi a Câmara que tirou Cunha da presidência, foi o Supremo. Então, nós tivemos toda uma translação de questões políticas que saíram dos 2 poderes políticos, dos 2 poderes eleitos, dos 2 poderes propriamente democráticos, para o poder aristocrático. Vejam, quando se fala, a teoria dos 3 poderes supõe a ideia do regime político misto. Então, você tem da monarquia o presidente da República, da democracia a Assembleia, que no caso seria o Congresso, e da aristocracia você tem o Judiciário. Ariston, em grego, quer dizer o melhor, o excelente. Então, como o Judiciário é composto? Composto por concurso, em boa parte por concurso. Concurso procura escolher os melhores. Os melhores não são necessariamente os que representam a sociedade, os que representam o povo melhor. Nós podemos discordar totalmente de alguém que é o melhor. Então, o Judiciário tem que ter esse outro papel, é justo isso, só que na hora que os aristoi, na hora que os que passaram em concurso decidem em nome da sociedade, a coisa está muito grave. Quer dizer, há um esvaziamento da política e da democracia. O próprio Supremo, porém, foi tão lento nisso tudo, deixou de julgar questões candentes, até hoje não julgou, por exemplo, se o processo de impeachment foi válido ou não. Ele certamente nunca vai julgar. Assim como ele nunca julgou o Plano Collor. Então, o Plano Collor foi sendo desfeito por juiz de primeira instância, juiz de segunda, o Supremo nunca se pronunciou. Então, nesse vazio do Supremo, nós tivemos uma única pessoa no Judiciário do Brasil que é ativa, uma pessoa que em 6 meses dá uma sentença. É o juiz Moro. Não é à toa que o juiz Moro adquiriu essa popularidade. O juiz Moro é, em todo o esquema das instituições, o único que dá a sensação de estar entregando, está trabalhando, está fazendo coisa. Vejam, a gente ouve o tempo todo falar algo que só pode ser fruto de problema cognitivo, que as instituições estão funcionando.
Se queremos dizer que o Executivo, o Judiciário, o Legislativo, o Ministério Público, todo dia abrem as suas portas num determinado horário, fecham num horário, que as pessoas atuam, assinam uma série de documentos, realizam várias coisas e recebem seus salários sem falta, então, inclusive no estado do Rio, então isso quer dizer que estão funcionando. Agora, instituições não funcionam como vamos dizer, os Correios ou o guichê da Caixa Econômica. Instituições funcionam quando elas são reconhecidas pela sociedade. Qual o problema que nós passamos a ter? Nós passamos a ter um problema que não só as decisões presidenciais e legislativas, nós somente concordamos com aquelas que aprovamos e desmoralizamos e negamos legitimidade àquelas que discordamos, mas isso acontece também com o Judiciário e com o Ministério Público. Então, desde pelo menos o processo do mensalão, a imprensa hostilizava os juízes quando eles votavam contra o que a imprensa queria. Então, quer dizer, não existe uma ideia de que há uma legitimidade dos três poderes, mais o Ministério Público, no que eles fazem. A ideia de que eles são legítimos se e somente se quando concordamos com eles, o que significa que o racha político brasileiro ficou radical. Ou pegando de outra forma, nós podemos, usando uma teoria do conhecimento meio simplória, talvez, distinguir fatos e interpretação. Nós temos uma narrativa dos fatos. Essa narrativa diz, por exemplo, o Brasil foi descoberto em 1500, independência, república, taxa de inflação, sei lá, você pode povoar como quiser esse elenco de fatos. E nós podemos discordar quanto à interpretação deles, qual a causa, qual é o remédio. Por exemplo, na educação. Na educação nós temos um consenso bastante grande sobre os dados relativos à educação. Sabemos onde temos grandes problemas e temos um consenso razoável sobre as medidas a tomar. Não é um consenso tão grande. Se for para o lado da esquerda, ela vai querer colocar mais dinheiro. Se for e vai querer que o setor público seja o protagonista. Se formos para o lado da direita, ela vai insistir que dinheiro existe, mas está sendo mal gasto e vai querer um protagonismo do setor privado. Não é uma diferença pequena, mas vamos dizer, sobre o diagnóstico, nós temos uma convergência razoavelmente grande. Sobre a política, nós não temos mais nada disso. Temos uma parte da população que considera que em 2014 Dilma ganhou as eleições de maneira mais ou menos fraudulenta, que, portanto, era ilegítimo o governo dela e que foi correto o impeachment. E temos uma parte da população que considera que ela ganhou as eleições de maneira legal e legítima e que o impeachment foi um golpe. Então, não chegamos a um acordo sobre dados básicos. Então, isso cria uma fratura no país que é gigantesca, a ponto de tornar o diálogo quase impossível. E como nós temos protagonistas ou antagonistas que dominaram muito bem esse discurso, nosso discurso está praticamente todo dia ocupado pela questão, digamos, do Moro versus Lula. Praticamente isso, não discutimos mais nada. Não discutimos o que fazer para a educação, o que fazer de mudança na legislação eleitoral, reforma política. Tudo foi tomado por isso. Quem tem simpatia de esquerda reluta em fazer críticas a Lula. Por exemplo, quando Ciro Gomes censurou a condenação de Lula por Moro, mas disse que Lula é o grande culpado da situação política do Brasil, o grande culpado político de estar na presidência da República, o Michel Temer, a quem Ciro Gomes reserva os piores adjetivos, quando diz isso, houve todo um número grande de pessoas que eu conheço que protestou contra Ciro Gomes dizer isso, mais que isso dizia, é hora de Ciro apoiar Lula candidato a presidente. Quer dizer, em vez de distinguirem o apoio contra uma condenação ao ver dele injusta e a posição política dele, veio essa queixa. Então, Ciro, Luciana Genro, que condenaram a condenação, Marina, que aplaudiu a condenação, todos eles deveriam, de certa forma, se subordinar a uma candidatura a Lula, que é um absurdo. É totalmente antidemocrático supor isso. Então, nós estamos com, e isso me parece bastante grave,
a discussão política travada. A discussão dos caminhos para o Brasil está travada. E isso talvez seja... Isso apenas agrava, mas agrava seriamente essa situação de retrocesso. Quer dizer, nós não tivemos discussões boas, por exemplo, sobre tributação. A direita simplesmente colocou, não vai pagar o pato, não vai aceitar novos tributos. E colheu anistias, isenções, uma série de coisas no governo atual. Colheu a manutenção da desoneração, que foi o maior erro da Dilma. Para vocês terem ideia, em 2015, em setembro de 2015, a Folha de São Paulo publicou que as desonerações concedidas por Dilma representariam um custo de 458 bilhões de reais ao Tesouro nos 4 anos do mandato dela, que agora está sendo continuado por Michel Temer. 458 bilhões. Naquele ano, o orçamento do MEC eram 140 bilhões e perdeu 10 ou 15. 458 bilhões em 4 anos dariam 110 numa expectativa modesta. Vamos até baixar para 100. Se tivéssemos tido 100 bilhões sem as desonerações, é claro que o MEC não teria perdido um centavo. É claro que a saúde, a inclusão social não teriam perdido dinheiro. Então, houve um erro muito grande que a própria Dilma reconheceu. A desoneração era retirar impostos de setores-chave da economia para que eles produzissem mais e, assim, o Brasil acabasse ganhando mais salários, no fim, mais tributos, porque a base sobre a qual o imposto incidiria se tornaria maior. A medida habitual liberal funciona admiravelmente bem nos Estados Unidos e em vários outros países. No Brasil não funcionou. Eu lembro de um governador me dizer que os empresários colocaram no bolso, transformaram em lucro o que era para ser investimento. Então, vocês vejam, você tem esse retrocesso. Agora, o que está se discutindo de... e hoje o Congresso, o Maia deixou claro que ele não vota a reoneração, não vota o fim das exonerações. Vieram para ficar. Então, o resultado, o governo está tirando realmente nem mais da carne, nem mais da gordura, nem mais da carne, do osso. Né? Mas esse sinal é um sinal que nós deveríamos discutir muito, tributação, gastos, etc. Ou vejam, surgem essas reformas, estão sendo votadas, elas seriam feitas de qualquer forma. Haveria teto de gastos, haveria reforma trabalhista, haveria reforma previdenciária. A diferença é qual? Mas a briga política ficou tão intensa que hoje ninguém que queira ser candidato pela esquerda vai dizer que defende uma outra reforma trabalhista, uma outra reforma previdenciária, um teto de gastos mais racional. Não dá, porque a questão foi tomada, é absolutamente bloqueada, e isso tudo torna muito difícil a perspectiva eleitoral do ano que vem. Nós vamos ter o quê? Vamos ter candidatos dizendo, vamos revogar essas reformas todas? É inviável. Quer dizer, dependeria de ter apoio parlamentar e tudo mais. Mas o que revogar, o que manter? Que outra reforma trabalhista fazer? Que outra reforma previdenciária fazer? Isso tudo, se alguém tocar no tema, vamos então fazer uma reforma previdenciária mais moderada, vai ser crucificado pelos seus possíveis apoiadores. Então, isso nos deixa muito sem horizonte de discussão. Isso quanto ao Brasil. Se a gente pensa em termos mundiais, creio que a interpretação bastante adequada para o Brexit, para o Trump e para a expansão da votação de Marine Le Pen é o fato de que esse novo mundo que surgiu, do qual nós que estamos presentes somos em grande medida parte, esse mundo mais avançado, um mundo que, enfim, tem uma liberdade muito maior pessoal, tem um reconhecimento da igualdade de gênero muito forte, aceita as orientações sexuais as mais diversas, lida com a informática de uma maneira muito ágil e faz que isso tudo multiplique as suas perspectivas de conhecimento do mundo. Esse mundo acabou se tornando um mundo de privilegiados em relação ao mundo que ficou atrasado. E esse mundo atrasado se ressente muito disso. Um mundo que se sente excluído disso tudo. Então, a votação importante que Trump teve no Rust Belt, no cinturão da ferrugem, como eles chamam
a parte do norte dos Estados Unidos, que tinha grandes indústrias, as quais hoje cederam, foram praticamente abandonadas, porque ficou mais barato produzir fora, em países mais baratos, de sindicalização fraca, tudo mais. Então, a irritação dessas pessoas é enorme. E isso não passa pelo raciocínio. Vejam, uma das cidades do País de Gales, um dos municípios do País de Gales, que votou mais intensamente contra a União Europeia, portanto, onde o Brexit teve o maior percentual de votos, era o beneficiário da maior ajuda per capita que a União Europeia dava ao Reino Unido. Era o município mais beneficiado, foi um dos que mais utilizou. No dia seguinte, a União Europeia cortou o dinheiro e as pessoas não sabiam por quê. Tinham entendido. Sabe, não entenderam que elas tinham cuspido, literalmente, para usar a expressão da vovó, cuspiram no prato em que comeram. Né? E aí a vovó não deu, tirou o prato, né? Vou dar para quem reconhece isso, para quem não faz isso. Então, vocês vejam, esse outro traço curioso é a blindagem cognitiva. Quer dizer, não há como você fazer passar esse conhecimento, não há como as pessoas perceberem o que está acontecendo, porque elas não percebem, elas não veem, elas não enxergam, não querem enxergar. E isso tudo é terrível. Quer dizer, de um lado a pessoa se sente excluída, de outro lado ela não quer enxergar as razões. A votação da Marine Le Pen foi derrotada, mas ela repetiu um pouco a façanha do pai, com quem ela está brigadíssima, aliás, de quanto? 15 anos antes. Em 2002, o pai Le Pen foi para o segundo turno. Foi para o segundo turno por quê? Porque a esquerda rachou, então ele teve 1% a mais de votos do que o primeiro-ministro da época, Lionel Jospin. E o maluco, que todo mundo tinha certeza que Jospin ia ganhar de Chirac no segundo turno. Mas os ministros do Jospin, cada um decidiu tentar a sorte sozinho, então ele ficou com um pouquinho a menos, ficou fora. Mas no segundo turno, papai Le Pen teve praticamente a mesma votação que teve no primeiro. A filha Le Pen teve o dobro da votação que teve no primeiro. Isso que é assustador. Você tem mais de 30% de franceses que, entre escolher uma pessoa nova, que tem todos os sinais, vamos dizer, de não carregar os passados ruins, toda a simpatia pessoal, todo um jovem carisma, quase eu diria, e o retrocesso, optaram pelo retrocesso. Isso provavelmente tem a ver com essa falta de perspectivas universais que estão sendo dadas. Não é apenas a questão do desemprego, é a questão de não se reconhecer no mundo atual. E não é por acaso que no Brasil a discussão sobre educação, nos últimos anos, foi sempre um chute para escanteio. Enquanto rolou a discussão do Plano Nacional e depois dos municipais e estaduais de educação, pensando sobretudo 2014, promulgação do Nacional, 2015, elaboração dos outros. A grande questão foi a chamada ideologia de gênero. Então foi uma questão atacada com muito vigor pela extrema-direita, que dizia que o governo estava protegendo, por exemplo, autorizando menino a usar banheiro de menino e vice-versa, na escola, adolescente, pré-adolescente e tudo mais, o que não era absolutamente verdade. Mas essas histórias espalhavam e cresceram. E, houve um episódio assim no MEC. Terminei agora um livro sobre minha experiência no Ministério. Vai chamar 6 meses na Esplanada, provavelmente vai sair mais para o final do ano. Estou discutindo tanto a parte de educação, quanto a parte de você, como não político, exercer um cargo altamente político como do MEC. Lá eu vou detalhar um pouco as histórias de quando saiu uma portaria mandando criar uma comissão de gênero no MEC, que já havia em 17 dos 34 ministérios da época, e essa portaria foi acusada por deputados, uns 50 deputados procuraram um líder do PT ou do governo na Câmara, dizendo que votariam contra tudo do governo se não fosse revogada a portaria. Eu não revoguei. Eu ampliei a comissão para essa comissão de combate a toda forma de discriminação. Mas até isso. E aí uma das coisas que eles diziam era, estava dito que era para meninos usar banheiro vice-versa, né, conforme definição de gênero, aos 10, 11 anos de idade. Então, isso nem está propriamente definido. Então, mas quero dizer, houve toda uma discussão nisso. Quando o gênero deixou de render, sei lá o quê, efeitos,
entrou a discussão da escola sem partido. Quando vocês leem isso, vocês veem que o que eles querem é doutrinar. Eles acusam de haver uma doutrinação de esquerda, e se houver é péssima, porque ela não forma essas massas de esquerda. Muito ruins os doutrinadores de esquerda, não podiam ser piores. Mas o que eles querem é doutrinar, porque vocês veem o que eles recomendam, e eles chegam ao ponto de querer proibir. Isso eles tiraram. Mas numa versão inicial do projeto, havia uma proibição, se não me engano, de ensinar o que fosse contrário aos valores da família. Ou seja, se a família fosse criacionista, não podia ter física. Então, é um pouco aberrante, né, no mundo de hoje. Então, essa situação brasileira, ela é peculiar em relação ao internacional, mas tem pontos comuns. O grande ponto comum é você ter pessoas que não estão se reconhecendo neste, eu uso sem ironia, admirável mundo novo, para usar a expressão, não a de Aldous Huxley, no seu livro, sobre uma distopia em que vamos amar ser escravos, mas de Shakespeare, que é o original disso. Estamos num mundo que tudo mudou. O Fernando Henrique falou isso de uma maneira brilhante, num discurso de 1997. Ele falou, estamos diante de uma nova renascença, graças à informática. Estamos diante de uma nova utopia. O divertido é que ele falou isso para empresários. Essa matéria saiu na Folha de São Paulo, eu li com atenção, os empresários não deram a menor bola para o assunto. Essa ideia dele sumiu, ele tem de vez em quando essa ideia, de vez em quando o Fernando Henrique retoma isso, ninguém dá a menor bola. Mas é verdade, tem razão. Estamos diante de um mundo que permite retomar a disponibilidade de conhecimento que a Renascença fornecia, e isso causa reação. Isso causa reação. Quer dizer, a gente que não gosta. E essa gente que não gosta se organiza. E se organiza fortemente. O que acaba muito ligado, no caso do Brasil, a isso de que eu falava antes, essa deficiência no tocante à educação. Não apenas a educação que nós ministramos, professores, mas aquilo que fica nas pessoas. A pouca capacidade de raciocínio, a pouca capacidade de articulação mental. Você tem isso em advogados, engenheiros, médicos, toda parte. Se é verdade que que as pessoas com nível superior estão mais dispostas a votar em Bolsonaro do que pessoas em instrução média ou pouca, então esse é o sinal de que a formação, mesmo acadêmica, não consegue ser efetivamente educação. Talvez estejamos dando mais instrução, mais capacitação do que educação. Que acho que é um dos grandes problemas que devemos discutir, Fernando. Quer dizer, o que está faltando no nosso ambiente universitário para que as pessoas realmente saiam com uma abertura para o mundo inteiro e não apenas para desempenhar tarefas. Talvez estejamos fazendo gente muito tarefeira. Eu lembro do Sérgio Ferreira, que eu gostaria de homenagear rapidamente, cuja morte ocorreu há exatamente um ano, e que foi presidente da SBPC e um grande cientista brasileiro. O Sérgio falava de algumas áreas de ponta da ciência, ele dizia, não vejo por que tanta onda em cima. Porque você forma doutores só para ficarem na frente do computador, cortando e colando. Então, talvez a gente esteja formando doutores que só ficam cortando e colando alguma coisa. Talvez estejamos fazendo isso. Talvez precisemos revisar. Porque não espanta, porque, sobretudo na pós-graduação, você tem que... As gerações têm que se suceder. E o que uma geração fez tem que ser muito revisto pela outra. Porque é coisa de ponta. Pesquisa, pós-graduação, tem que estar ligado com conhecimento de ponta e tem que mudar tudo o tempo todo. Mas a dificuldade nossa com a curiosidade é um ponto grave nisso. Bom, tentei fazer um balanço. Esse balanço consistiria no quê? Nós tivemos um retrocesso significativo no país e no mundo no tocante às causas democráticas propriamente ditas, direitos humanos, respeito ao direito de voto, no caso do Brasil, mesmo nos Estados Unidos, porque aquele colégio eleitoral deles fez que Hillary, tendo 3 milhões de votos a mais que Trump, perdesse a eleição para ele, no tapetão que eles chamam de colégio eleitoral. Fez também que se elegesse presidente a pessoa no mundo hoje, o governante do mundo hoje tem menor compromisso com a verdade. Ou, para sair do eufemismo, tem um forte compromisso com a mentira. Então, toda essa situação
representa, do ponto de vista de uma pauta democrática e institucional, um enfraquecimento. Não é à toa que aqui no Brasil também ficou tão fraco, ficaram tão fracas as instituições como eu argumentei. Elas podem funcionar, podem emitir decisões, elas podem até ser cumpridas, mas elas não têm uma respeitabilidade, não são respeitadas além das pessoas que as apoiam. Quem não as apoia não as respeita, desqualifica, considera desonestas até. E temos o outro lado da coisa, que é a passividade social. Esse é o ponto que me parece bastante problemático. Nós temos, em 2015, 2016, 2017, uma sociedade que assiste a tudo que está acontecendo da mesma forma que Aristides Lobo descreveu como o povo viu a proclamação da República, em 1889, bestializado. Quer dizer, sem saber do que se trata. Pior do que isso, como animal irracional. Quer dizer, como se a questão fosse outra. Uma experiência que eu tive no Ministério também foi a seguinte: os ministros e secretários executivos recebem toda manhã um caderno de capa azul, que é o clipping de notícias. São umas 100 páginas, mais ou menos, com xerox das principais notícias políticas que saíram na imprensa, nos grandes jornais nacionais, eventualmente em jornais importantes regionais, transcrição de alguma coisa da Voz do Brasil e de algumas gravações de rádio mais impactantes. Isso, umas 7h30 da manhã, está disponível para todos. E eu lembro que o meu secretário executivo disse que, quando eu saí do Ministério, eu tinha chamado a atenção que a política não se reduz a isso, mas também a redes. Também existe a internet, redes sociais, etc. Mas se você olha a maneira como a Praça dos Três Poderes, a Esplanada dos Ministérios e a Globo News veem a política, é essa. Para eles, a política é o Palácio Planalto, o Congresso, o Supremo Tribunal Federal e a Globo News. Vocês podem acrescentar Boechat, podem acrescentar algo mais, se quiserem. Mas existe no Brasil, e prestem atenção, próxima vez que vocês virem um desses noticiários brasileiros, vocês verão que eles só falam disso. Não existe nada fora isso. Não existe a sociedade, não existe opinião pública, não existem manifestações. E o triste é que essas manifestações, isso tudo que está na sociedade, de fato é frágil, de fato é fraco. Então, esse fechamento da política sobre si é extremamente pouco democrático. Quer dizer, isso significa um alijamento de quase toda a sociedade. E o que está fora disso tem de tudo. MTV não entra nisso. Movimentos sociais não entram nisso. Marcha da Maconha não entra nisso. Movimentos de transgêneros, nada. Tudo está fora. Então, os sindicatos saíram também desse palco da política. Então, é muito importante a gente recuperar a presença de todos esses grupos. Esses grupos, extremamente, com ideias excelentes, com projetos excelentes, eles foram alijados. Por exemplo, eu recentemente li o último livro do Drauzio Varela, Prisioneiras. Eu recomendo. É terrível o livro. Ele é um homem que tem uma observação fantástica. O que ele descreve da condição das mulheres presas é absolutamente impressionante. De modo geral, é pior que a dos homens. Há algumas exceções. Segundo ele, as prisões femininas funcionam melhor, entre aspas, mas é terrível o ambiente. A começar pelo fato de que mesmo a mulher presa, porque ajudou o marido ou o namorado a cometer um crime, mesmo a mulher presa por causa do marido ou do namorado, não é visitada por ele, que logo arruma outra mulher. Então, prisão masculina, domingo é uma fila de mulheres para entrar. Prisão masculina só tem filhas e mães na fila. Também é uma fila de mulheres para entrar. É um livro terrível. E sai esse livro, eu leio uma doida que faz uma crítica ao livro, dizendo que o livro é uma visão masculinista, machista, e faz um monte de outras críticas. Você olha e fala, não dá para acreditar que essa pessoa leu o livro. Não dá para acreditar. E não dá para acreditar que essa pessoa acha que está batendo no livro de uma perspectiva progressista, quando não está. Então,
Essas ideias que estão surgindo, eu acredito muito nessas ideias. O livro do Drauzio, iniciativas que estão ocorrendo na área de educação, as 200 escolas criativas que o MEC, na minha direção, repertoriou e criou um site específico de escolas que tentam formar as pessoas sem ser só pensando na matemática e no português. Então, nós temos muitas iniciativas desse tipo. Eu acho que isso faz parte da recomposição do país, da reconstrução do país. Agora, eu ainda vejo um pouco longe a recomposição desse país. E vejo com dificuldade também a esfera mundial. Os Estados Unidos têm um presidente que é extremamente perigoso, perigoso a ponto de que ele pode levar à destruição do mundo. A primeira vez em muitas décadas em que alguém pode destruir o mundo, destruir o planeta, pelo seu desequilíbrio até. A saída do Reino Unido é muito difícil de reverter da Europa, com todos os problemas que ela traz. A Espanha conseguiu fazer não sei quantas eleições para deixar as coisas como estavam, e um pouco desmoralizadas. Na França, nós temos um sangue novo, um sinal novo, que precisa ver o que vai dar, mas pelo menos permitiu uma renovação. Agora, nosso sistema político impede totalmente o surgimento de um Macron no Brasil. O que é que isso significa? É impossível. Na França é possível você concorrer a presidente sem ter um partido, tempo de televisão, alianças regionais, você pode. E depois você tem maioria porque a Câmara é eleita um mês depois. No Brasil, isso não é impossível. Então, nós estamos numa situação que tudo que podia acontecer no país de errado, deu. Tudo deu errado. Até a explosão da barragem Mariana. Podia nunca acontecer, ou podia acontecer em outra ocasião. E talvez isso seja o sinal de que devemos repensar tudo a partir do começo. Devemos pegar todas as opções possíveis, ambientais, educacionais, culturais, colocar na mesa e tentar construir um novo projeto disso tudo. Bom, agora a conversa é com vocês. Muito obrigado pela atenção. Bem, eu queria agradecer ao professor Renato Janine Ribeiro pela brilhante conferência. Aliás, eu já sabia que ia ser, mas agora eu repito. E queria passar a palavra, como eu não conheço muitos dos presentes, as pessoas, eu vou pegar sempre 3 questões, as pessoas vão só dizendo o nome para eu poder anotar aqui, porque a memória falha. E eu queria só dizer que o professor Sérgio Ferreira é o homenageado dessa reunião da SBPC. Muito bom. Bem, então vamos lá, ela já está me pedindo seu nome. Elizabeth. Próximo. Fábio. Tem o Dario ali à esquerda. Dario, tá. Por enquanto, eu vou pegar esses 3. Elizabeth. O alto-falante para Elizabeth ali. Bom dia. Muito obrigada, professor, pela tentativa de reflexão sobre esse caos, né? Bem, então, fui jornalista durante 15 anos, hoje sou socióloga, trabalho com a questão de gênero e violência, mas fiz parte da militância brasileira contra a ditadura e, enfim, estamos todos em pânico, né? E eu tenho para mim que esse é o momento da gente começar, de fato, nas nossas pequenas reuniões de grupos, de amigos e tudo, e eu estou de férias do doutorado que eu estou fazendo na UFSCar agora de Sociologia, e já estou fazendo uma reunião na minha casa no final do mês, para juntar as pessoas que militaram comigo, as pessoas que eu conheço, de que estão mais próximas de mim, para a gente começar já a pensar quem são os candidatos nossos para o ano que vem. Entendeu? Eu acho que a gente tem que começar a construir as candidaturas decentes, nas quais a gente acredita que tem uma agenda, a gente tem que botar nossos candidatos na rua. E acho, sim, concordo com o senhor esse raciocínio de que a questão da gente estar sempre o tempo inteiro incensando o Lula, não que nós não queremos apoiá-lo, devemos apoiá-lo, mas eu acho que a gente tem que abrir os olhos e os ouvidos e o coração para novas candidaturas e apoiar isto. Né? Isso é um raciocínio. A outra questão é que essa
discussão que o senhor fez a respeito da formação política brasileira e das nossas dificuldades, eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito da questão da escravidão e sobre aquela coisa do Hegel, né, de senhor e escravo, essa relação, como que ela nos constitui, de que maneira isso nos dificulta, de certo modo. E a sua conexão, o seu raciocínio entre esfera internacional e nacional, para mim, me parece bastante correta, eu apoio. E acho que a gente deve pensar no movimento que o Bresser está fazendo e no aparecimento do Ciro, não como um candidato imediato, mas com uma abertura de que a gente possa ter outras pessoas abrindo a discussão para a agenda brasileira. Obrigada. Tem só um microfone, Tem? Só temos um microfone? Só tem um microfone rodando. Não, tem dois. Tem dois. Então, olha. você já deixa para o Fábio, já deixa outro para o Dario ali. O Dario ali. Tá. Pronto. Por favor, E Fábio. aí adianta, realmente. Olha, não está funcionando, então passo para cá. Professor Renato, parabéns pela exposição. Meu nome é Fábio Guedes, professor do André, presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa. O senhor falou que um dos erros da Dilma foi ter nomeado como ministro da Fazenda o Joaquim Levy. Não falei isso. Então, desculpe, foi uma falta de Eu interpretação. disse que, tão logo ela foi eleita, ela fez isso. O erro foi não ter explicado, ou desculpado, ou pedido ajuda. Ok. Eu não achei que fosse erro. Tá, então houve um enfraquecimento executivo ao longo do ano, e esse enfraquecimento também não teve a colaboração de ter se forçado uma candidatura à presidência da Câmara, através do Arlindo Spinaglia, sem ter uma habilidade política para se negociar melhor essa candidatura para a presidência da Câmara. Isso também não foi uma outra falha. Sim. Segundo, a questão do ensino médio, a reforma do ensino médio. Qual a sua opinião sobre essa reforma? E terceiro, com relação à questão do Trump. O senhor coloca que o Trump pode explodir o mundo, mas acredito que nos Estados Unidos as instituições funcionam, ao contrário do que acontece no Brasil. Então, existe há vários dispositivos de defesa internos que impedem também que o presidente norte-americano tenha essa soberania completa. Então, queria que o senhor avaliasse isso também, por favor. Bem, Dario, por favor. Bom, meu nome é Dario Viseu, e o que eu queria contar é que, há algum tempo, eu, junto com muitas outras pessoas, participamos justamente dessa tentativa da inclusão, utilizando a mídia, os meios. E, durante muito tempo, nós... porque era um meio muito popular no Brasil, etc. Agora estamos nas redes sociais, isso que eu queria contar, e que estamos produzindo intensamente em redes sociais, e devo dizer que esses grandes grupos internacionais, eles estão começando a contar as histórias dos países, eles estão contando as nossas histórias. E isso é algo que já está ocorrendo, e as pessoas não se dão muito conta. Nós participamos disso, como participamos do outro momento de televisão, mas eu acho que é muito importante que as pessoas estejam refletindo sobre isso, porque isso está acontecendo. Uma experiência que eu fui atrás, eu fiquei muito tempo morando em grandes lugares como Belo Horizonte, no caso São Paulo. A perspectiva das regiões metropolitanas, ela precisa ser um pouco relativizada. As regiões metropolitanas, elas tendem a achar que tudo é como elas. Na verdade, não é bem assim. Existem mundos, tanto por aí como no Brasil, que trazem coisas muito boas. Quando eu fui morar numa cidade de 100 mil habitantes, eu vi algumas outras coisas, inclusive surpreendentes, em relação à inclusão. Onde, no lugar onde eu estou, que é a região da Mogiana, perto aqui com Minas Gerais, São Paulo, perto com Minas Gerais, não temos favela, não temos situação de exclusão absoluta. Há segregação, tudo isso que a gente diz sobre o Brasil, mas é de uma forma que eu fiquei surpreso de ver que era muito mais atenuado do que aqui. E aí, o que nós estamos fazendo? Nós estamos tentando jogar todo mundo nessas redes sociais, nesse meio, com uma informação que vai procurar levar aquilo que fazíamos lá atrás na televisão, estamos agora na rede social,
justamente para fazer com que as pessoas participem até cada vez mais das decisões sobre si mesmas. E esse é um grande desafio. Mas seria muito bom que instituições como a universidade e as pessoas que estão refletindo no Brasil tomassem contato com isso. Por exemplo, se houve um momento em que era televisão, agora saibam que as nossas histórias estão sendo contadas internacionalmente. Obrigada. Professor Renato. Bom, eu creio que as pessoas fizeram mais declarações do que questões. Então, vou pensar só naquilo que pode ser respondido. Ter candidatos novos é importante, Elizabeth, mas mais importante do que tudo é ter projetos novos. E isso acho que está faltando. Então, nós pensamos às vezes em nomes, eu ouço essa conversa extremamente enfadonha de quem pode ser candidato a presidente se Lula for impedido, que provavelmente vai ser mesmo. Então, mas eu acho muito enfadonho porque não vejo dizerem o que vão fazer, o que vamos fazer. Então, mas eu acho que isso vale em geral. Quer dizer, eu acho que é bom surgirem candidaturas novas, mas eu gostaria que o foco principal a discutir hoje fosse o que a gente pensa para o país, de que maneira o país pode ser feito. Será muito bom ter candidatos novos ao Legislativo, especialmente, para tentar melhorá-lo, mas é preciso pensar muito na questão de projetos. Eu acho que nós estamos muito na questão dos nomes, e isso é complicado. No caso do Dario, fico contente com a experiência que está fazendo, é interessante. Fábio, você fez questões muito específicas. O que eu critiquei na Dilma foi ela não ter feito uma autocrítica. Em momento nenhum, eu não sei se foi bom ou não indicar o Levi. O Levi foi indicado para adotar uma política econômica diferente da anterior, mas depois que a política econômica anterior tinha fracassado. Quer dizer, em 2014 o Brasil estava num fracasso econômico. Então, talvez a presidente não tivesse noção do tamanho do fracasso, é o que diz o Bresser Pereira, que faltou perceber que o fracasso seria tão grande. Mas você chamar um economista de uma outra linha, depois de terem fracassado os da linha A, isso não é errado em si próprio, eu nem criticaria. Quanto a escolhas específicas, candidatura quinalha, etc., eu acho que isso é entrar muito no detalhe aqui. O Trump, especificamente tudo que está falando, o que eu espero é que os códigos de acesso ao nuclear não possam ser decididos só pela vontade dele. É especificamente isso. O resto todo não é tão importante. Tomara que haja quem diga, não, o senhor não pode fazer isso, não pode apertar o botão se não houver tais e tais coisas. No caso da reforma do ensino médio, é uma questão complexa, porque é uma velha reivindicação. Inclusive, a comissão da Câmara, que examinou isso durante 2 anos, foi presidida por um deputado aqui de Minas, Reginaldo Lopes, concorreu a prefeito dessa cidade no ano passado, e ela fez um anteprojeto que estava para ser examinado pelo MEC e que tinha alguns pontos que foram aproveitados pela medida provisória, que foi muito além do que estava colocado. Eu tenho várias críticas à medida provisória, mas eu diria, principais são 2. Mas não é só a medida provisória. A lei, atualmente lei. A primeira é que nada se faz para garantir que as pessoas tenham oferta de mais do que uma opção. De modo geral, me parece que, exceto nas escolas de tamanho grande, você não vai ter opções. Você vai ter um único itinerário, são 5 os possíveis. Você calculando que uma escola pública geralmente tem 40, 45 alunos, você, para ter 2 opções, você precisaria ter algo como 120, 130 alunos, calculando que não vai ser metade. 120 alunos por ano, ou seja, a escola teria que ter, no ensino médio, pelo menos 360 alunos. E a gestão disso é muito complicada. Se gerir uma classe é complicado, gerir 2 modelos de classe é complicado. Fazer mudança na metade do ano, também na metade do segundo ano, parece de difícil execução. E o outro aspecto, mas aí o erro não é dali, o erro está muito ligado à postura das áreas humanas, que eu atestei, por exemplo, na discussão da base curricular. Bom, mas não só das áreas humanas. Vamos dizer o seguinte, ensino médio é onde termina a escolaridade obrigatória.
Nós temos 14 anos de escolaridade obrigatória, 2 antes do fundamental, 9 de fundamental, 13 de ensino médio. O nome médio é ruim porque supõe que vem uma coisa depois, assim como idade média, supõe que depois vai ter idade moderna. Tanto que nenhum medieval disse jamais, eu estou vivendo na idade média. Eles não sabiam disso. Então, no caso do ensino médio, você tem esse nome que aponta para uma continuação, mas, na verdade, o ensino médio tem que oferecer uma formação completa, razoavelmente completa, até porque a gente não consegue dar ensino superior para mais do que, sei lá, talvez 20% da faixa etária, de 18 a 24 anos, é o dado que eu tenho. Então, no ensino médio, você teria que completar a formação. Ora, o que acontece? Química vai dar um trailer de Química em ensino superior. Sociologia, um trailer do que vai ser o curso de Sociologia no ensino superior. Filosofia, idem. Por aí vai. Então, você tem uma pessoa que está no cinema, mas em vez de ver filme, vê 13 trailers. O tempo todo, 13 trailers. Então, se ela visse 13 filmes, ela saberia, bom, de que maneira a Química mexe na minha vida? Como que eu vou me interessar por uma matéria que, diferentemente da Física ou da Biologia, está tão remota do senso comum? Química não é... Física e Biologia, com um pouco de analogia com o que você conhece no mundo real, olhando as coisas, você consegue se movimentar tanto. Química é muito mais desligado, é mais afastado. Da mesma forma, você vai dar 3 anos de História da Filosofia, por exemplo, o que vai entrar para a pessoa? Enquanto a minha ideia era, filosofia você dá a ética da filosofia política. Sociologia, você poderia ter 1 ano de economia, explicando como funciona o capitalismo. Você poderia ter 1 ano de sociologia mesmo, eu distinguiria. Economia, produção da riqueza. Sociologia, como se produz a pobreza. Porque a sociologia, ela é extremamente presente. Você lê um jornal, o caderno 1 é o caderno da ciência política. O caderno 2 é o caderno da sociologia. Fala das desigualdades sociais, dos dramas, dos problemas, etc. É extremamente importante. Se você articula isso com a vida das pessoas, é muito melhor do que ensinar Marx do Jaime Weber, entendeu? Agora, isso acontece em quase todas as matérias. Encerrando, disso vem um erro que está na medida provisória, mas que é um erro pelo qual as áreas de humanas são responsáveis, que é o seguinte: você tem que entender que uma parte, enquanto muito do que se aprende nas ciências vai ter um efeito, sobretudo profissional, não só, mas profissional, muito do que se aprende nas humanas pode, no ensino médio, deveria ter um efeito na formação da pessoa. Quer dizer, a pessoa aprender, por exemplo, como se dá a estratificação social, aprender que miséria não é fruto de preguiça, aprender qual o papel da política para você se tornar sujeito do seu destino e não objeto passivo, etc. Agora, tudo isso supõe também que as áreas estejam dispostas a fazer essa mudança. E nem tudo isso é dessa área. Uma coincidência que conheço. Alguns dos melhores cozinheiros que eu conheço, pessoas que cozinham, são professores de química. Será coincidência? Por que não ter, não pegar todos esses caminhos? Quer dizer, assim como para um curso de sociologia pode ser muito bom você visitar bairros da cidade e estudar a cidade, assim, sociologia, história, geografia ganhariam muito com isso, você pode fazer visitas interdisciplinares a bairros, você pode fazer um monte de coisa na educação. Mas isso não é culpa... A vantagem da reforma do ensino médio é o seguinte: são 27 atores. 7 dos 8 milhões no ensino médio estão nas redes estaduais. Ao passo que o ensino fundamental, que tem 30 ou 40 milhões, a grande maioria está nos municípios, só que são 5.570 municípios. Então, 27 estados você conversa melhor. Vamos ao... Obrigada. Agora, Aires, isso, você... o nome. Só vou pedir que sejam rápidos, porque nós estamos no limite do tempo. É verdade. Queria que as questões fossem bem resumidas. Bom dia a todos e a todas. Obrigado, professor, pela brilhante exposição. Eu sou Alan, sou professor do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eu tenho duas... Na verdade, eu gostaria que o senhor falasse um pouco da relação do Brasil com os vizinhos, né? Em termos de... Exatamente, em termos políticos, temos algo para ensinar ou aprender dos nossos vizinhos, né? E uma outra questão que eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais é exatamente
da relação da universidade, né, em termos de pós-graduação e de graduação. Essa relação de pós-graduação e graduação precisa ser tão distante, né, dentro da universidade. Relação da universidade com quem? Com a educação básica, aí que eu vou chegar. Então, a relação da pós-graduação e da graduação e como essas duas vertentes na universidade deveriam se relacionar com a educação básica do ponto de vista dessas discussões políticas. Ótimo. Bem, Amadeu, aqui, ó, Amadeu é aqui. Oi? Marcelo. Eu escutei tudo errado. Mas pelo menos eu sei. Até o fim do dia você é Amadeu, não adianta. Gente, aqui em cima também, ó. Assim, eu não consigo. Aí. Obrigado. Meu nome é Marcelo, sou aluno de Economia da Universidade Panthéon-Sorbonne. E eu acabei de sair de um minicurso sobre inovação e propriedade intelectual, e o professor ele falou muito sobre o problema que a gente tem aqui no Brasil, de que a gente não forma técnicos suficientes, a gente não forma doutores suficientes, e a maioria dos doutores que são formados nas universidades, eles não são absorvidos pelo setor privado. Então, é interessante porque, no seu ponto de vista, o que a gente aprendeu aqui na palestra com o senhor é exatamente o contrário, que também a universidade ela não educa no sentido mais abrangente do termo, né? Ela mais... Então, assim, o que eu não entendo... Assim, e eu acho que o mais interessante é que parece... Eu não estou entendendo nada. Ah, tá, desculpa. Você disse que eu falei uma coisa que eu não falei. O que é? Não, a crítica que você fez à universidade é que parece que ela não educa no sentido mais abrangente do termo. Que as pessoas passam 4, 5 anos, 6 anos dentro da universidade, e quando saem, parece que a universidade falhou em formar cidadãos. Não cheguei a tanto. Né? Mas a crítica era mais ou menos nesse sentido. E a crítica do outro professor é o contrário, que a universidade também ela não forma técnicos. Sim. Então, o que eu queria saber é o que a universidade anda fazendo, então. Porque, assim, parece que, assim, no meu ponto de vista, pelo que eu entendi das duas palestras, parece que a universidade ela virou um microcosmos e ela não relaciona com as outras áreas da sociedade, ela não relaciona com o setor privado, ela não relaciona com a sociedade, com ninguém. Queria saber o que ela faz, então. Agora é ela. O meu nome é Cristine, eu sou professora da Universidade Federal de Viçosa, e me tocou muito quando você fala... Primeiro, obrigada por nos instigar, Renato. Precisamos ser instigados para a gente ir resistindo a essas trevas que estão acontecendo no país e no mundo. Então, quando você fala assim, a dificuldade nossa com a curiosidade é um problema, e quando fala da passividade social, que é um ponto dramático. Então, como que a gente faz isso? Onde que a gente vai gestar, em que momentos, em que espaços que a gente vai gestar cidadãos e lideranças, até para a gente não ficar discutindo nomes. Primeiro, nós temos que gestar essas pessoas, que nós temos poucos no momento. E aí, só queria fazer um parênteses que, assim, não adianta a gente ficar criticando o Lula. Ele é a nossa maior liderança hoje, né? Isso a gente é indiscutível. Mas, de toda forma, como que a gente vai fazer para gestar? E como que a gente faz para vencer a desimportância ou a invisibilidade que se dá aos movimentos sociais, aos espaços das escolas, às instâncias da sociedade, onde a gente poderia estar construindo isso, né? E aí, é claro que eu acredito que esses processos, eles acontecem da base para o topo, né? Então, mas se esses movimentos são invisibilizados, fica difícil. Se são deslegitimados, fica difícil. Então, eu queria fazer uma pergunta, se você fosse novamente ministro da Educação, né, que tipo de práticas ou que políticas públicas que você ia priorizar ou defender para a gente vencer essa passividade, para a gente vencer esse estado de letargia que nós estamos, para a gente acreditar novamente que a gente pode interferir na realidade do país. Tá bom. Desculpa. Bom, acabamos de ser... Fala. Renato, eu acho que eu vou passar a palavra para mais 3 que já têm escrito, para a gente encerrar, porque eu estou sendo pressionada. Tá, mas aí vamos fechar o meu microfone, porque avisaram que ao meio-dia vão desligar os microfones. Mas esse daqui ou só o da plateia? Só o da plateia. Ah, então tá bom, então passa para os outros. Tá. Então, vamos lá. Então, Só que, por favor, sejam rápidos, tá? Senão a gente vai ter que... Maura primeiro, depois ele ali, depois ele aqui. São os 3 últimos inscritos.
Dessa vez, para eu não errar, eu não pedi nem mais nome. Maura. Ele e ele. Por favor, levantar a mão. Maura. Agora é Maura. Aqui o microfone para Maura. Paula. Está vendo? Coisa boa, eu não sei. Eu não sei ler labial. Tá, se já puder deixar o microfone para a próxima pessoa, tá? Bom, então eu sou... Ele já está. Eu sou Paula, eu sou professora aqui da UFMG do Departamento de Demografia e estou diretora da Faculdade de Ciências Econômicas. A minha pergunta é bem rapidinha de fazer, talvez não tão simples de responder. Queria te agradecer, achei sensacional e queria saber, na sua opinião, quais são os desafios das universidades federais na próxima década e como que a gente supera esses desafios. Obrigada. Ele ali que já está com o microfone e depois o outro que é perto. Bom dia. Renato, eu gostaria que o senhor expusesse, a partir da referência do Macron, né, como que a gente pode tirar referências e modelos, principalmente do Macron, que quando incita a questão do desenvolvimento, ou subdesenvolvimento dos países, principalmente africanos, ele fala que é um problema das mulheres por terem 7 a 8 filhos, o que estatisticamente é uma mentira, mas também revela como esses países têm olhado aos países subdesenvolvidos, né? E que modelos podemos tirar de países como a França, que ainda pratica e obriga pagamento de taxas coloniais aos países africanos, né? Quando nós estamos falando de países desenvolvidos, até quando nós somos obrigados ou ainda a olhar para soluções e experiências dos nossos problemas para os países desenvolvidos? Obrigado. Tá, o último. O último está ali já. Bom dia, eu sou pesquisador, pós-graduando, sou mestrando em saúde coletiva. E você tem um nome também. Meu nome é Pedro. É qual? Obrigado, Renato. Meu nome é Pedro. Pedro, tá e eu estou diretor da Associação Nacional dos Pós-Graduandos. Primeiro, queria saudar esse evento, porque é muito importante a gente ter aqui esse espaço de debate, de construção. Eu acho que a gente está saindo da chuva para se molhar, e a gente ainda vai se molhar muito aqui e levar esse debate para os nossos locais de trabalho e de estudo. Mas eu queria começar ressaltando a importância da gente, e aí como uma crítica amistosa, pensar o conceito de democracia, porque no início da sua fala, Renato, você falou da democracia de uma maneira bem ampla, igualando a democracia de Atenas e a democracia atual, e comparando também como hoje o judiciário é escolhido por uma forma que tem seu quê de democracia, mas poderia ser muito mais democrático. Hoje a gente vê a forma concurso, ou seja, a escolha dos melhores, como a definição do judiciário. Isso não acontece só no judiciário, acontece nas nossas universidades também. A forma concurso é predominante. Então, se a gente quer pensar em formas democráticas, como o próprio Renato apontou, em que os movimentos sociais possam participar das instituições, ou mais, recriar as instituições, a gente tem que pensar não só dos movimentos estudantis e operários e não salvar as instituições que estão decadentes, mas utilizar o movimento popular para criar novas instituições democráticas pela democracia de massas. Bom, então Professor agora... Renato. Tá bom. Bom, então vamos lá. Quanto à questão do Macron ter dito que as africanas têm 6, 7 filhos, eu nunca ouvi isso. Desconheço essa informação. Bom, quanto à declaração do Pedro, eu registro. Você tem opinião, você acha que o comunismo não era ditadura, respeito sua opinião. A questão da Paula é muito importante. Os desafios das universidades federais na próxima década. Na verdade, eu acho que isso bate um tanto com certas questões e isso tem um pouco a ver com o que a Cristine, né, disse, que você falou, não adianta criticar o Lula,
não vejo por que não, sabe? Eu acho que no ambiente democrático nós devemos criticar, nós devemos discutir e devemos deixar muito claro, inclusive mesmo entre pessoas que estão do mesmo lado, o que é crítica. Por exemplo, a crítica que eu mencionei no livro do Drauzio Varela, eu achei estúpida, que era uma crítica que tentava demolir o livro. Poderia ser um comentário dizendo, por exemplo, pena que Drauzio só conhece as cadeias femininas de São Paulo, não conhece as do Acre. Bom, o homem se dedica há 30 anos gratuitamente a ir às cadeias, atender doentes. Você não pode cobrar dele que ele vá conhecer todo o resto do país. Você pode só dizer, seria bom que... Então, acho que é uma crítica construtiva, uma crítica dentro de pessoas que concordam com o principal, é algo que é muito importante e que pode ser feito, deve ser feito, etc. Eu creio que há uma necessidade de, em vez de simplesmente pensar que a solução do país é retomar as políticas que o PT adotou, que foram muito boas, é pensar quais políticas são viáveis hoje, que a situação é muito diferente. Tivemos governos que, no momento de boom da exportação de commodities, isso trouxe bastante dinheiro ao Brasil. Esse dinheiro foi muito bem utilizado. Eu creio que o fato de ter sido utilizado em educação, saúde e outras coisas foi muito bom. Colocar no Ike Batista foi muito ruim. A desoneração foi muito ruim. Então, só que, de qualquer forma, seja quem for hoje, nós temos pouco dinheiro. Então, nós temos que rever isso. Um dos problemas da campanha de 2014 foi que ela prometeu a criação de inúmeras novidades. O próprio Plano Nacional de Educação foi o último grande programa social petista. Como todos eles, ele emanou de discussões de base, que vinham da base mesmo, que culminavam em conferências nacionais, que fizeram projetos ambiciosos. Agora, quando esse projeto ficou pronto, não tinha mais dinheiro para executá-lo. E esse era o ponto terrível. E as pessoas vinham achando que existia o dinheiro. Não existe dinheiro. Então, primeiro ponto, nós temos que perceber, Paulo, que nós estamos numa conjuntura sem perspectivas de grande dinheiro no horizonte. Para termos dinheiro, nós precisaríamos mexer na estrutura tributária do país. Isso enfrenta problemas políticos extraordinários. Como o PT, mesmo nos momentos de maior popularidade, não propôs nada disso, num momento de profunda impopularidade dele, a chance disso é mínima. Vocês veem a votação no Senado, um Senado que é composto basicamente de gente que tem dinheiro, tem empresa, etc., ou que as representa. Então, essas medidas ficaram muito difíceis de fazer. Nós chegamos realmente nisso tudo num impasse. Para manter o que foi criado, você precisa de um dinheiro que não existe. Como você pode fazer nisso? Há medidas de economia que poderiam ter sido tomadas. O que me espantou foi notar que elas não tinham sido tomadas. Por exemplo, ensino à distância. O ensino à distância é algo importante na graduação. Importante mesmo, tá? Você pode ter o melhor ensino possível à distância, esse ensino abranger muita gente e você dar um curso muito melhor do que o presencial. Muito melhor. Perfeito. Eu acho que o ensino à distância tem um problema, que é que o contato carne e osso, psique a psique, não é nem face a face, é psique a psique, é insubstituível, pelo menos nos anos de formação, que eu diria iriam até mais ou menos os 22 anos, final de uma graduação na idade certa, entre aspas. Bom, mas se você tem a possibilidade de substituir um curso presencial ruim por um curso à distância muito bom, ótimo. Mas por que nós incentivamos cada universidade federal a criar o seu? Por que não fizemos um esquema pelo qual nós tivéssemos um único curso de engenharia florestal à distância, por exemplo? Ou um único curso de educação? Ou 2 ou 3? Sabe, porque a distância justamente neutraliza o geográfico. Então, isso foi um fator de desperdício. Você também teve muita promessa de criação que não vai ser aplicada. As faculdades, as ampliações prometidas em 2014, não vejo como vão ser criadas no momento em que a economia está piorando cada vez mais. E em que os setores políticos que se empenharam nisso foram ejetados do poder. Agora, então, as universidades federais, as universidades públicas, as universidades boas, não sei como nós definiríamos assim, eu penso que elas deveriam procurar agora melhorar o máximo que nelas acontece. Aí entra a questão da qualidade. A qualidade fundamental, porque a universidade
é o espaço em que é como um hospital. Você não vai eleger o médico, o cardiologista que vai tratar de você. Você vai fazer um concurso, vai procurar o melhor. Concursos têm que ser melhores, têm que ser justos, etc. Mas, de qualquer forma, você vai procurar ter os melhores professores, dando melhores cursos. Agora, nos próximos anos, eu penso que isso é um ponto crucial até para conseguir a manutenção dos cursos. A questão que eu falei, que acho que do que estudou com o Marcelo. Marcelo que se chamava como antes? O Marcelo, onde está o Marcelo? Marcelo, a questão que o Marcelo colocou. O que eu quero dizer especificamente é o seguinte: a sociedade brasileira não forma ninguém para responsabilidade social. Não existe nenhuma preocupação com isso. Então, você faz o curso que seja o curso de medicina, para pegar um curso que é muito caro. Se você pagar mensalidade, você pode pagar R$7.000 por mês. Nos estabelecimentos públicos, você recebe de graça. Pois bem, esses 7 mil, esse aluno que faz o curso de medicina, raras vezes tem noção da responsabilidade social que ele tem em relação a uma sociedade que financiou, custeou o curso dele. Isso não tem nada a ver, o que eu estou dizendo, de pagar ou não pagar o curso superior. Não é essa a minha questão. A questão é formar uma pessoa que, na sua formação universitária, saiba que ela tem que restituir algo ao país, que tem que restituir algo à sociedade. Isso o Brasil é muito fraco a respeito, não passa nada disso. A pessoa faz apropriação privada do bem público. Quando as pessoas denunciam privatização, a que mais me choca é essa. Não é privatizar a limpeza da faculdade, é privatizar o diploma. Quando muito que a gente tem, mas que não altera muito a coisa, é a militância estudantil. Não sou contra, acho positiva. Mas a militância estudantil muitas vezes é algo que se esgota quando a pessoa se forma. Então, o que eu acho mais importante é saber, este curso que a pessoa fez, seja qual for, deu para essa pessoa uma noção da desigualdade social, que é o grande, da produção de miséria, que é o grande crime brasileiro, deu noção a essa pessoa disso e formou o suficiente para ela contribuir para reduzir isso. Quer dizer, não. Nós tivemos uma presidente da SBPC muito querida, Glaci Zancan, gostava muito da Glaci. Mas a Glaci começou a dizer, numa certa altura, que os transgênicos iam permitir resolver o problema da fome do mundo. Claro que não. O problema da fome do mundo não é um problema de produção, é um problema de acesso e distribuição. Então, é claro que você pode melhorar se você aumenta a produtividade, mas você precisa garantir o acesso. Então, se você não dá uma formação ao estudante universitário de que ele tem que ter, uma vez formado, uma atuação que restitua à sociedade o que ele fez, isso é muito limitado. Os nossos cursos são extremamente ruins nisso tudo. Ruins. Tanto que esse professor que você viu falou o que ele disse. Quer dizer, nós temos, de fato, uma falha na formação de engenheiros e de engenheiros. Né? Técnicos não é uma formação que as universidades dão propriamente dita. Nós temos uma falha nisso. Essa falha fica particularmente aguda, porque a matemática do ensino médio é ruim, então as pessoas chegam ao ensino superior tendo muitas desistem. Foi criada muita vaga de engenharia que não é ocupada até o fim porque a pessoa desiste. Mas, de qualquer forma, o fato é o seguinte: se você formar uma quantidade enorme de engenheiros, de médicos, de outras profissões, os médicos quiserem só ficar nas capitais e só operar nos melhores hospitais e só fazer práticas que dão dinheiro, isso para o país não é um bom investimento. Vale mesmo para tudo. Se aumentar a produtividade, se aumenta a produtividade, por exemplo, no agronegócio. O agronegócio brasileiro funciona muito bem. Mas quando se aumenta a produtividade, significa que gente vai ser deslocada do campo, vai haver êxodo rural. Vai mandar gente do campo para as cidades. Quem vai pagar isso? Quem paga isso? Quer dizer, quando você faz a conta do ganho do agronegócio, você não computa nos custos dele o custo de construir ruas, colocar rede de esgoto, etc., que é decorrência do fato de pessoas deixarem o mundo do campo como fruto da maquinação, da automatização, etc., e de irem para a cidade. Alguém paga isso. Quem paga? Nós. Então, você tem uma conta mal feita.
Essas contas mal feitas são muito comuns, porque nós não damos uma formação que seja suficiente, que leve todas as contas em jogo. Então, por exemplo, você tem procedimentos produtivos que podem aumentar certas doenças. O que você vai fazer? O que a Dilma gostava? A Dilma gostava de Big Data. Big Data, o exemplo mais próximo que você tem disso é o Waze. O Waze é um extraordinário caso de grande volume de dados. Você recebe um número de dados gigantesco de muitos motoristas, você sabe onde está congestionado e onde não está. Transponha isso para a saúde. Você pode perceber hoje que faixa etária, que nível socioeconômico, que região do país, em que estação do ano, tais doenças ocorrem mais, ocorrem menos. Então, você não precisa ter estoques gigantescos, não utilizados, em postos de saúde, onde a doença ocorre muito pouco, e ter falta de estoque em outras. Você pode fazer todo um processo de economia com isso. Isso é o que a Dilma queria, na área da saúde. É uma coisa que já está sendo feita em vários lugares e vai estourar cada vez mais. Aí você tem um caso de formação técnica, formação específica, mas holística, que a pessoa está vendo a sociedade. Não está vendo só como você melhora a produção disso ou daquilo. Então, é esse tipo de contato que falta muito na nossa universidade. Bom, questão da relação do Brasil com os vizinhos, que o Alan colocou. Não sei se ele ainda está aí. Está aí. Bom, é muito importante. Então, uma coisa que eu tentei, falando com a ministra da Educação do Paraguai, eu propus a ela que a gente fizesse estudos sobre a Guerra do Paraguai. Os 4 países que participaram dela abrissem arquivos, fizessem pesquisas conjuntas para encerrar essa chaga, sabe? Aqui no Brasil, muito ao contrário, quando teve a Copa de 2010, em que o Paraguai competiu, um dos canais de TV depois debochou do Paraguai. É um crime fazer isso, é um absurdo. Então, o Paraguai é um país que sofreu muito na guerra. Se foi culpa do Solano Lopes, sim, mas eles sofreram a tal ponto que, como me disse uma vez um irlandês, ele falou: professor, a Irlanda pensa na Inglaterra o tempo todo e a Inglaterra não pensa na gente nunca. Ele falou: o Paraguai é parecido, eles pensam no Brasil o tempo todo e ainda pior a coisa que o Brasil não pensa neles, não lembra deles. Então propus isso, conversei com o ministro da Defesa, o Jacques Wagner, que topou. O ministro das Relações Exteriores não me deu resposta, se poderíamos ou não abrir arquivos, fazer pesquisas assim. Outra coisa importante, nós temos um projeto Erasmus. O Erasmus é o projeto de mobilidade decente na Europa, no espaço educacional europeu. Então, é uma coisa muito importante. Você pode fazer um semestre do seu curso em outra faculdade. Você tem que ir em outro país. É preciso garantir a qualidade, que no Brasil é um problemaço. Você tem universidades, cursos de ensino superior, de tudo que é nível. Mas você poderia começar pelos cursos nota 4 e 5, reconhecendo reciprocamente, dentro do país. O Erasmus brasileiro. O aluno faz um semestre não só numa universidade, mas numa região geográfica distinta da sua. Do sul-sudeste vai para o nordeste, por exemplo. Coisa assim, ou vice-versa. E deveríamos fazer isso com o Mercosul. Penso que seria muito bom. Mas sempre entra a questão de você ter fatores que garantam que esse curso seja bom. Eu penso que no fundamental e no médio, nós deveríamos ser muito liberais no tocante a reconhecimento da formação obtida em países estrangeiros. Não deveria ser muito burocrático. Porque mesmo que você volte com um português fraco, olá, você volta com conhecimento de outra cultura, de outra história, fabulosos. No tocante à relação com a educação básica, eu acho que é a questão crucial. É a questão crucial a universidade se colocar no diapasão da educação básica, porque é aí que a desigualdade no Brasil se constrói, se produz. E aí, quanto à pergunta da Cristine, para encerrar, de o que eu faria se eu voltasse ao Ministério, eu penso que a primeira coisa que eu aprendi, você não pode dar uma ordem uma vez só. Você tem que dar um monte de vezes. Por exemplo, eu, logo que assumi, fiquei chocado que a minha sala ficava hipergelada. Hipergelada. Aí eu mandei desligar o ar, era abril, abri a janela, pronto. Mas todo dia eu tive que mandar, falar, vocês não vão fazer isso. Não consegui que apagassem a luz do corredor.
Luz do corredor todo dia estava lá aceso. Baixei uma portaria recomendando às universidades que, enfim, tomassem medidas de economia na energia. Quando você tem 150 bilhões de reais de orçamento, a conta de luz disso tudo não é pequena. E se você economizar essa conta de luz, por exemplo, aquelas coisas que mães fazem, né? Ensinam, desligue a luz quando você sai da sala, não ligue o ar-condicionado, você não vai ter ninguém, sabe para que deixar o ar-condicionado? Isso tudo eu usei de VZ. Então comecei com isso, falei, isso tem um efeito simbólico. E você começar a ver o que efetivamente é usado, o que não é usado. 1 ano e meio depois, eu leio no El País que um reitor, até pessoa querida minha, um reitor de uma federal importante, estava começando a pensar em reduzir o uso de luz e ar-condicionado na universidade dele. 1 ano e meio depois da portaria ministerial. Não deve nem ter lido. Então, é muito difícil, tudo que você faz é muito difícil, porque os hábitos estão emperrados. Existe a ideia sempre de que você tem que formar comissões, montar um monte de gente, de que não se mexe no que existe, quando muito se cria coisa nova, você tem que mudar com toda uma cultura burocrática que é ruim. E você tem que estipular que a prioridade nacional tem mesmo que ser a educação básica. Isso é dito há muito tempo, mas é muito pouco praticado. Fazer isso quer dizer o seguinte, você tem que estabelecer, o que eu pensei foi o seguinte, você deveria estabelecer um procedimento pelo qual, cada ano, você garanta que 5% dos ingressantes na educação obrigatória, 5% a mais, tenham uma qualidade boa até o fim. Por exemplo, se a educação básica começa aos 4 anos, a educação obrigatória começa aos 4 anos de idade, e você decidir isso, você tem que decidir que você vai criar faculdades para formarem professores para o ano de 2024. Professores que estejam dando aula a alunos de 4º ano em 2024. Você tem que ver quantos são esses alunos, você tem que calcular quantos são esses professores, você tem que calcular que em 2023 eles se formam, portanto entram em 2020, portanto nós temos que até lá preparar essas faculdades, ver vagas, ver prédios, ver tudo, ver formação, ver material didático, tudo mais. Você tem que, em 2024, ter as creches construídas e você tem que ter o orçamento das prefeituras podendo abrigar isso. E fazer isso, fatia por fatia, ao longo de 20 anos, até garantir que todo mundo que entre nos 4 anos de idade esteja bem. Para o ano seguinte, de 2024, 2025, você coloca mais 5% nos 4 anos de idade e garante que os que chegaram aos 5 anos de idade continuem com a mesma qualidade, depois aos 6, aos 7. É um processo longo, mas eu acho que teria que ser feita uma coisa desse tipo. Sabe, o que implica canalização de dinheiro para isso, o que, por sua vez, requer expansão econômica para isso, o que também acaba chegando a um ponto, que é o último que eu vou comentar, que talvez até seja um pouco decepcionante, mas é o seguinte, educação no Brasil vai quase 6% do PIB. O Plano Nacional de Educação propôs que fosse a 10% e não disse como. Não dá, isso não vai rolar. Agora, 6% do PIB é que a Alemanha coloca, que a OCDE coloca. Só que o PIB per capita alemão, dependendo de como você usa o critério, poder de compra ou outro, ele é 13,5 a 5 vezes maior que o nosso. Então, para colocar o PIB alemão, ou o PIB o per capita, nós precisaríamos ter 21%, digamos, do PIB, o que é impossível, não existe. Então, nós temos que fazer crescer o nosso PIB, significativamente. Daí a necessidade de medidas econômicas para fazer que isso cresça, o que acabou não acontecendo nos últimos anos no Brasil. Além disso, se pensar em termos de Alemanha, França, etc., não é só colocar na educação, a sociedade toda já valoriza isso. Você anda de metrô em Paris, vai num café em Paris, tem gente lendo livro. Você não tem isso no Brasil. Então, você tem uma sociedade em que todo o entorno já está dado. Então, não é só o dinheiro. Então, tudo isso daí implica um trabalho de formiga. Trabalho muito intenso, mas de formiga que tem que ser feito. E é um trabalho de formigas, assim, mas não uma formiga ou outra, é uma legião de formigas. Você tem que construir tudo isso. E tem coisas que você descobre que errou. A base nacional. A base nacional a gente queria ser rápido nela. Mas a gente deu autonomia demais, deixou cada comissão trabalhando sozinha. Eu acho que a gente teria feito melhor
se tivesse chamado uma pessoa do MEC para acompanhar cada comissão. E dizer, olha, está ficando extenso demais. Tá ficando... não tem objetividade nenhuma. Não vai ajudar o professor, porque ele não vai entender nada do que você está dizendo. Sabe? Dizendo isso, porque a base, a versão que eu entreguei era grossa, a versão seguinte era o dobro, eu não li a versão final. Mas, quer dizer... Então, iniciativas muito boas, elas acabam tendo dificuldade de funcionar. E outra coisa muito importante, veja, o PIBID. O PIBID é uma das melhores medidas que foram feitas, a iniciação à docência, o programa. Só que havia um dado que o Carlos Nobre, que eu coloquei na presidência da CAPES, descobriu que 18% de quem fazia o PIBID ia para a rede pública. Era para ser 100%. A ideia era o quê? O PIBID renova a rede pública e com o piso nacional você garante um salário digno. Não aconteceu. 18% só. Então, todas essas coisas você tem que ficar... É como se fosse um trabalho de fiação elétrica, você tem que estar reparando o tempo todo, consertando o tempo todo. Eu acho que isso ocorre justamente porque, quando a gente faz isso, a gente vai contra o projeto bem-sucedido de Brasil. E é esse projeto desigual, em que tanto faz... Sabe, o projeto bem-sucedido do Brasil, a escola pública é para deixar as pessoas lá dentro, para elas não estarem na rua fazendo bobagem. Não é muito mais do que isso. Então, você quer ter um outro projeto de Brasil, você está indo contra esse. Tem que ficar claro isso para nós. E tem que ficar claro que você não resolve isso com medidas voluntaristas. Você tem que ter muita articulação dessas medidas entre si. Simplificando é isso. Então, bom, gente... Muito obrigado a vocês, muito obrigado a toda essa atenção. Desejo muito sucesso para nós e para o mundo também. Obrigada de novo ao professor Janine e também pela presença de todos vocês.